Olá, meus amigos, sejam abençoados com a luz do Espírito Santo iluminando o entendimento de cada um de vocês, abrindo a mente para compreender a vontade de Deus para a sua vida, para você ter a mente do Senhor Jesus Cristo atuando na sua mente, para que você tenha o pensamento de Deus conduzindo os seus pensamentos e você tirar o melhor desta vida, ser conduzido aos pastos verdejantes. Você sabe que a ovelha é o animal mais dócil que existe. E ela, sem ouvir a voz do seu pastor, ela fica perdida, ela morre. Quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, o pastor dos pastores, o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, então é difícil, é impossível, difícil não é impossível que a pessoa continue vivendo uma vida mesquinha, miserável, à beira, nos limites da miséria. Então, quando você ouve a voz de Deus, essa voz vai conduzi-lo aos pastos verdejantes. Quando você ouve e obedece, claro, porque ouvir, muita gente ouve, mas difícil é obedecer. E para obedecer, tem que sacrificar o seu eu. Você tem que deixar de ouvir o seu coração, você tem que deixar de ouvir a opinião alheia, você tem que deixar de ouvir as demais religiões, você tem que ouvir apenas a palavra de Deus. Olha só, falando de Ezequiel capítulo 37, nesse estudo que nós estamos realizando esta semana, diz o seguinte: o profeta Ezequiel diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor, no Espírito Santo, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ora, você identifica aqui que Ezequiel verdadeiramente era um homem de Deus, servo de Deus, cheio do Espírito Santo. E foi o próprio Deus, a mão do Altíssimo, que pelo Espírito Santo o tirou do seu lugar onde ele estava, provavelmente da sua zona de conforto, e o levou aonde? O colocou no meio de um vale de ossos secos. Então, quem serve a Deus tem que ter essa consciência. A gente serve a Deus para ajudar os outros. O Espírito do Senhor, Deus, vem sobre nós para ajudar os aflitos, os feridos, abrir os olhos do entendimento das pessoas e passar para elas aquilo que Deus nos tem dado. Ezequiel foi levado para o meio do vale de ossos secos, quer dizer, ele foi tirado da sua zona de conforto para a zona de desespero, de caos, de ossos secos. Esse é o servo de Deus. O servo de Deus, ele serve a Deus no meio do vale de ossos secos. Quer dizer, ele está no meio de vale de ossos secos, que daqueles ossos secos, mediante a sua profecia, a palavra de Deus, mediante a mente
do Senhor Jesus Cristo, proferida, anunciada, ensinada, pregada, que é o reino de Deus, Então, aqueles ossos secos, aquele vale, transformar-se-ia num grande exército de pessoas do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. O que significa isso? Quer dizer que Deus nos leva para o lugar da dificuldade para transformar aquela situação. E aquelas pessoas que estão vivendo nos limites da miséria, nos limites da desgraça, nos limites da depressão, nos limites do inferno, elas venham ser ressuscitadas e venham receber o Espírito para servirem também a Deus em outros lugares. Como é glorioso o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi isso que Deus fez com o Filho dele. O Pai tirou o Filho do seu trono, da sua zona de conforto, digamos assim, e o trouxe e o colocou aonde? No meio de pecadores, no meio de um vale de ossos secos. Então ele deu a vida dele, ensinou, pregou, morreu, ressuscitou, e para garantir que os seus seguidores não viessem ser iludidos pela voz do coração, ele deu o Espírito Santo. Ele fez com que o Espírito Santo viesse para conduzir os seus servos, o seu povo, seus filhos, seus seguidores, seus discípulos. Então essa é, em resumo, o que a obra de Deus, o projeto de Deus, o sonho de Deus, para você que está me assistindo. Você talvez seja um saco de ossos secos. Você não é um vale, não. Você é um vale, melhor dizendo, você é um saco de ossos secos. Está vivendo no inferno. Mas Deus é poderoso o suficiente para fazer de você uma mulher de Deus, um homem de Deus, uma pessoa restaurada, uma pessoa que venha viver uma vida digna, digna do nome dele, digna da salvação dele, digna da glória de Deus. Deus quer fazer de você a glória dele neste mundo. Eu sei que é difícil a pessoa entender, compreender como é que eu estou aqui morrendo com uma doença incurável, como é que eu estou sem dinheiro, sem emprego, não sei onde vou morar, como é que eu, que tenho vivido um inferno nessa vida, com essa depressão desgraçada, como é que eu que estou vivendo no fundo do poço, posso sair daqui? Pois bem, enquanto há vida, obviamente, enquanto há vida, há salvação. Há salvação. Por menor que seja a sua vida, ou por pior que seja a sua situação, você está viva, você está vivo. É ou não é? Você pode respirar o oxigênio que muita gente está querendo e não consegue. Então isso é coisa de Deus. Deus fez você entrar aqui nesse meio de comunicação para que você soubesse disso. Deus te deu o sol, Deus te dá o sol, te dá a lua, te dá o ar, Ele te dá a vida, o direito de viver, para que você então possa ser útil nas suas mãos. Deus quer que você seja a glória dele neste mundo, que é o desejo de todo pai. Todos os pais querem que seus filhos sejam a sua glória neste mundo, não é verdade? Então os pais trabalham, lutam para que os seus filhos venham ter o melhor e venham constituir família e venham
viver uma vida digna, abençoada, para que as pessoas digam, olha, aquele ali é filho do seu fulano, da sua fulana. Aquela criatura foi bem criada, etc, etc, etc. Isso é a glória que o mundo dá aos filhos que nascem nesse mundo. Deus, amiga e amigo, quer fazer de você a glória dele neste mundo. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, dirigido pelo Espírito Santo, que nós somos o bom perfume do Senhor Jesus. Nós temos a mente do Senhor Jesus. Nós temos que ser a glória do Senhor Jesus neste mundo. Esse é o objetivo dele. Mas a pergunta fica, bispo, como é que eu posso mudar essa situação se eu estou vivendo um inferno? Basta você ouvir a voz de Deus, porque quando Deus levou o seu servo, o profeta Ezequiel, para o meio do vale de ossos secos, eles não estavam nem enterrados, eles estavam expostos ao sol causticante durante o dia e à noite ao frio. Os ossos estavam lá, perdidos, levados pelo vento, separados pelos ventos. Mas o que Deus fez? Deus falou para o seu servo profeta. Ele disse assim, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi. Mas como é que o osso seco vai ter ouvidos para ouvir a palavra de Deus? Minha amiga, meu amigo, preste atenção. Deus trabalha com a palavra. Não tinha nada, não existia nada. Deus falou, haja luz. E a luz veio à existência. E tudo que Deus criou foi através da palavra. Jesus disse para a figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Jesus disse para a tempestade que estava jogando o barquinho de um lado para outro. Ele disse para a tempestade, cessa, pare. As ondas cessaram, os ventos cessaram e fez-se bonança. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando ela é falada, até o pau, a pedra, o metal, qualquer coisa passa a ouvir. Josué mandou o sol parar, a lua parar. E eles pararam, porque falou em nome do Senhor. Então a palavra de Deus, quando é proferida, profetizada pelo Senhor, pelas pessoas que são usadas pelo Senhor, o Espírito Santo, essa palavra se cumpre, tem que se cumprir. Porque não é a palavra do homem, não é a palavra do profeta, é a palavra de Deus. Então você que está me assistindo aí nesse momento, está desesperado, você está com dor, por exemplo, agora, nesse instante, você está com dor, doença, enfermidade, seja lá, você está sentindo mal, um mal-estar, enfim, em nome do Senhor Jesus, seja curada aí agora, seja livre dessa maldição, agora, essa doença, seja lá qual for, diga para ela, em nome do Senhor Jesus, aí fala o nome da doença, sai do meu corpo, saia do meu corpo em nome do meu Senhor Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Os anjos vão dizer amém. E o próprio Deus que é o amém, Jesus é o amém, vai dizer amém. E você que quer o benefício diz amém. Só o inferno vai tentar impedir isso, mas o inferno tampouco pode resistir à voz de Deus. Então a voz de Deus é poderosa. Até os ossos secos ouvem. Até os ossos secos ouvem. O problema é que muitos ossos secos não querem ouvir. Enquanto não ouvirem a voz de Deus, não pode acontecer o milagre. Bispo, mas isso é loucura. É loucura, sim.
A fé é loucura para os que se perdem, a fé sobrenatural, a fé inteligente, a fé racional. A fé, minha amiga e meu amigo, é loucura para os que se perdem. Loucura. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Portanto, seja livre dessa maldita depressão. Seja livre desse mal que atua no seu corpo agora. Seja livre. E se você crê, diga amém. E se você crê mesmo, não apenas diga amém, levante-se. Levante-se agora e comece a fazer aquilo que você não poderia fazer. Se você estava encurvada e não podia se levantar direito, então levante-se aí agora pela fé na palavra profética de Deus. Seja curada, seja liberta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor nos tem enviado, e eu digo não só a mim, mas todos os seus servos, todos os seus verdadeiros servos, ungidos com o Espírito Santo, para colocá-los sobre um vale, num vale de ossos secos, para que nós venhamos proceder, fazer o mesmo que o profeta Ezequiel fez na sua época. Então ele teria que fazer hoje o que nós temos que fazer. Nós deveremos fazer aquilo que ele fez naquela altura, porque a palavra é uma só, é a palavra do Altíssimo Deus. Isso não depende de você merecer ou não. Depende apenas de você ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Jesus resistiu ao diabo dizendo, está escrito. Está escrito. E o diabo sabia que o que estava escrito já estava determinado. E determinado ninguém podia mudar. Muito forte. Ele disse para o profeta assim, ô servo, porventura esses ossos viverão? E então o profeta respondeu, Senhor, tu sabes. Porventura eu posso sair dessa situação, bispo? Só com a palavra de Deus? Eu tenho certeza que sim, porque está escrito, está determinado. E ninguém pode mudar isso a partir do momento em que se ouve a palavra de Deus. Ouvi a palavra de Deus, ossos secos. E os ossos secos ouviram e começaram a se juntar um no seu próprio osso, porque estava tudo espalhado. O vento tinha espalhado os ossos. Então veio os ossos das pernas se juntaram, dos braços, etc. E foi se formando o corpo. E aí veio a existência, o corpo humano, um defunto. O defunto estava lá, um exército de defuntos. E então o profeta disse, Espírito dos quatro ventos, venha. E o Espírito veio, e aquele exército de defuntos se pôs de pé para servir ao Altíssimo. Tornou-se o exército do Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, o nosso Deus. Amanhã falaremos mais a esse respeito, mas em nome do Senhor Jesus, não esqueça disso. Ouvi a palavra de Deus. Ouve. Ao invés de você ficar ouvindo baboseiras nas redes sociais, ao invés de você ficar buscando baboseiras nas redes sociais, bobagens, que não acrescentam nada, ouça a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te dar vida. Como deu
aquele vale de ossos secos. Leia, releia, medite em Ezequiel, capítulo 37. Você vai entender isso. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.